Nós falamos Mateus, Marcos, Lucas, né, que são os 3 evangelhos sinóticos, que eles são construídos de uma mesma forma, uma mesma lógica, uma mesma visão. E o Evangelho de João, ele muda totalmente a estrutura, a estratégia de falar, apesar de citar o mesmo momento, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição. Ele é o Evangelho mais cristológico, totalmente centrado em Jesus, e a gente vai vendo aqui no decorrer as diferenças e os principais acontecimentos aqui do Evangelho de João. Aqui, o quarto Evangelho, né, é o ápice da cristologia do Novo Testamento. Ele vai focar em Jesus. É aqui que a gente vai encontrar aquele lá, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou um monte de eu sou, a gente vai chegar lá. Escrito para mostrar o significado de Jesus. A igreja estava em o início da igreja, a transição. Na época que João escreveu, o templo tinha sido destruído, apesar de que na época dos acontecimentos narrados foi durante a vida de Jesus. Mas ele foi escrito lá pelo ano 85 depois de Cristo. Então os romanos já tinham destruído Jerusalém, posto fogo no templo, e foi aquela situação toda. Então, aqui, ó, enquanto os sinóticos caminham pela terra, João voa nas alturas da divindade. Então, ele vai mostrar Jesus como Filho de Deus, e os destinatários somos todos nós, a igreja que se formou. Né? É a igreja começa a igreja de Jesus, e então é para nós que foi escrito esse evangelho. O evangelho espiritual, segundo Clemente de Alexandria. Tá. Vamos passar. Slide. Os Joãos, né? Os Joãos da Bíblia, né? Quantos Joãos nós temos? 5. 5 Joãos na Bíblia. Tem o João Batista, que é o João que a gente conhece lá, que batizou Jesus. João, o apóstolo, o discípulo amado, que é esse de quem nós estamos falando agora, que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. João e Marcos, que o Marcos também era João, né? João Marcos. João, pai de Pedro. Essa é novidade, acho que talvez a maioria... até quando eu fui estudar também foi uma novidade para mim. O pai de Pedro era João, apesar de aparecer em alguns lugares lá, Simão Bar Jonas. Teve uma confusãozinha assim nas traduções. Hoje, se você pegar na NVI, não diz Pedro, filho de Jonas, diz Pedro, filho de João. O que acontece? Ioná é Jonas. Iona, João. Só que seria assim, Ioannes é João. E Iona seria uma derivação do João. Oi, Sueli, bem-vinda. Ioannes é João. Iona seria uma derivação do João, como John e Johnny, né? E no grego tem essas expressões assim, né? E o que acontece? Há uma confusãozinha entre Ioná e Iona. Né? Então, na verdade, ele é Bar Iona, que é João. E o Jonas lá do peixe é Ioná. Né? E então o Pedro, ele é filho também de João. E o João do Sinédrio era um membro lá do Sinédrio, que também fala lá quando foi no julgamento de Jesus. Ele é citado bem de relance, assim, lá em Atos 4, 6. Ele é
Ele é citado bem de relance também, esse João, acho que é uma vez só na Bíblia, mas é uma citação dele. Os que, aí tem esses 5 Joãos. Vamos lá. Biografia. Ele é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pescador. Tiago. Oi, Tony, tá aí também. Tiago, o irmão de Pedro, Tiago e João, né? Então, o João, irmão de Tiago, os dois eram filhos de Zebedeu, também foram chamados de filhos do trovão, né? É um apelido que Jesus falou sobre eles também, talvez pela personalidade. E eles eram pescadores, e eles eram pescadores prósperos. O João, junto com o Pedro e o Zebedeu, eles tinham uma. Digamos que eles fossem empreendedores lá da pescaria, eles tinham funcionários trabalhando com eles. Cita lá que eles tinham pessoas que trabalhavam para eles também ali na pescaria. E era o João, o Tiago, e eles eram sócios de Pedro. Aqui, João foi testemunha ocular da transfiguração e do Getsemane, os momentos mais íntimos, assim, porque Jesus estava no meio da multidão, depois ele tinha aqueles 12 mais próximos, na verdade tinha muitos discípulos, né, mais próximos. É bom fechar o microfone aí, quando tiver com o microfone aberto, para não ficar esse som. Aí tinha muitos discípulos assim mais próximos, e teve o envio dos 70, né? E aí vem os 12, né, os apóstolos. Dentre os 12, os mais chegados, era Pedro, Tiago e João, que até tem Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E aí, então, eram os mais chegados para Jesus, que eles participaram de momentos mais próximos. E dentre eles, o João mais próximo dos 3, que Jesus chama de discípulo amado. E vamos lá. Aqui. A autoria, as evidências de que o João escreveu esse evangelho, aqui. O local da escrita, possivelmente em Éfeso. O que aconteceu? Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo imperador Tito, filho de Vespasiano, o general Tito, que destruiu Jerusalém. E aí ele pôs fogo ali no templo, e os judeus foram dispersos. E se espalharam. Foi um grande trauma na história dos judeus. E quando eles foram dispersos, muitos foram morar em Éfeso. E ali em Éfeso foi que João escreveu esse evangelho. Ele se tornou um lugar onde eles foram para lá também. Aqui. Os judeus estavam sendo expulsos das suas comunidades, das famílias, por aqueles que criam no Messias, começaram a ser expulsos. O que aconteceu? Aqui, né, a crise da dispersão e do pertencimento. Tinha lá o templo, teve a destruição do templo, e eles tinham as sinagogas. As sinagogas surgiram lá na época do exílio, lá na Babilônia, porque quando eles foram para o exílio, não tinha mais o templo ali. E eles, para manter a fé e todas as tradições que eles tinham, eles
e a leitura da Torá, eles montaram as sinagogas, organizaram esse lugar onde eles podiam se reunir e manter vivo o ensino, transmitir a lei. E foi ali na época do exílio na Babilônia, surgiram as sinagogas. E foram, e prosseguiram, continuaram. Quando eles retornaram e reconstruíram o templo, as sinagogas continuaram existindo até na época de Jesus. Jesus ensinou na sinagoga. E aí o que aconteceu? Aí, nesse período, o templo foi destruído e os judeus que foram se convertendo ao cristianismo, que foram reconhecendo Jesus como Messias, começaram a ser expulsos das sinagogas. Então, não podiam mais entrar na sinagoga. Os judeus estavam sendo expulsos das suas comunidades e famílias de origem por crerem no Messias. João usa esse termo, né, apossinagogos, uma espécie de excomunhão, o que eles estavam vivendo, aqueles que se tornavam discípulos de Jesus. E aí, quando eles estão naquele cenário de destruição, estavam sendo expulsos das sinagogas, perseguidos e expulsos perseguidos por todos, né, expulsos da própria sinagoga dos judeus. Então, nesse momento, aí vem João e vem falar, apontar para Jesus. E é como uma palavra de ânimo, de encorajamento, e de mostrar onde estava a verdadeira fé. Ele fala aqui, o templo, ele é o templo verdadeiro, Jesus. Ele é o verdadeiro cordeiro. O templo tinha sido destruído, mas Jesus estava vivo. Né? Ele é o verdadeiro cordeiro. Né? Ele é o verdadeiro maná. Então, tinha até a mesa da propiciação, tudo lá no templo. Tinha até os pães da propiciação, né? Tinha lá no templo tudo. E aí ele é o verdadeiro maná, e ele, dentro da arca da aliança, tinha o maná, tinha a vara de Arão e as tábuas da lei. E aí ele fala, quem é o verdadeiro maná, quem é o verdadeiro cordeiro, quem é o verdadeiro templo? É Jesus. A queda de Jerusalém, as legiões romanas do Tito, eles. Só um minutinho, que eu acho que eu vou ter que abrir a porta ali. Peraí, só um minutinho. Peraí. Prontinho. Então, as legiões do Tito, como eu falei, cercaram e destruíram Jerusalém. O que tinha ocorrido naquele tempo? Chegou um momento, daquele monte de revolta que teve no período interbíblico, com a situação dos macabeus, né? Aí, todo esse tempo, Jesus veio, né? Só que eles não queriam continuar sobre essa opressão romana, esse domínio romano. E depois de um determinado tempo, lá mais ou menos no ano 65, assim, aí teve um levante assim dos próprios judeus contra Roma, para tentar ter a sua independência de Roma. Os judeus se rebelaram. E isso é contado no livro do Flávio Josefo, de História dos Hebreus, que é uma parte que não está descrita na Bíblia, porque não era essencialmente o mais importante. O João trouxe a mensagem de Jesus para a gente, e essa parte ele deixou de lado, porque não era importante ficar relatando, mas estou contando para vocês o contexto. Então, os judeus tinham se tentado a sua independência de Roma, e como resposta dessa tentativa de independência,
O Tito, o general Tito, com os romanos, vieram com tudo para cima, cercaram Jerusalém, destruíram tudo e queimaram o templo. Então, esse foi o contexto. Nesse momento, aí João escreve o Evangelho de João. Aí a resposta, né, de João: o corpo de Cristo ressuscitado é apresentado como santuário definitivo. Jesus cumpre e substitui cada uma das festas judaicas, cada uma. Então, ele vem mostrar que tudo se cumpre em Jesus, que Jesus é a realidade de tudo o que a gente precisa na nossa fé. Né? Que Jesus é a razão, o motivo, e tudo está em Jesus, e que Jesus é Deus. Começa que Jesus é o Verbo. Né? Vamos lá. Império Romano, quando veio o Império Romano, ele começa a exigir ser tratado como divindade, né? Ele quer ser ainda em vida, né? Então, Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e nosso Deus, era o que que o imperador romano exigia de tratamento para com ele. Aí João, ele vem dizer aqui, ó, aí ele mostra a confissão de Tomé no clímax do livro, que é uma declaração de lealdade exclusiva a Cristo e uma afronta às pretensões do imperador, que ele queria ele ser o Deus. Aí ele dizia, Tomé relata: Senhor meu e Deus meu. Né? O contexto. Os evangelhos sinóticos, eles aconteceram, a maior parte, Mateus, Marcos e Lucas, boa parte do relato ia lá as histórias todas ali na Galileia e depois finalizava em Jerusalém e mostrava a crucificação e tudo. A história é a mesma, é a vida de Jesus até a crucificação. Só que o foco de João, ele vai centrar mais nesse pedaço aqui de Jerusalém do que nesse pedaço aqui da Galileia. Então, ele vai aqui, mais em Judéia e Jerusalém, lugar da escuridão, da oposição cerrada, do julgamento e do reduto que trama a morte do Messias. Então, aqui o tanque de Betesda, tanque de Siloé. Então, muitas situações vão acontecer aqui na Judéia e Jerusalém, do Evangelho de João. Coisa interessante. Aqui, Jesus, pois, operou muitos outros sinais, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, essa é a chave ali de João. Então, o que ele fala? Ele chama de sinais, o que nós chamamos, e nos outros evangelhos também, em outros lugares, são chamados de milagres. Mas João chama de sinais. Nos outros lugares é chamado de dinamis, que quer dizer poder ou milagre. Dínamos. Né? E aqui ele chama de semeion, quer dizer sinais. Por quê? Porque o milagre não tinha um fim em si, não era uma demonstração de poder que terminava tudo nela mesma, apenas uma demonstração de poder por nada. Ele era um sinal de uma realidade maior. É sempre assim que João mostra. Ele tinha um propósito. Cada um dos milagres tem um propósito. Não é milagre por milagre, assim, por nada. Né? Então, ele chama de sinal. Esse sinal, e os sinais aconteciam com o propósito de
aliás, os que foram escritos, né, com o propósito de, para que creiais, né? Creiais que Jesus é o Cristo. E é interessante que a palavra, o verbo lá do grego para crer, é pisteu, né? Pisteu. E esse daqui é um verbo, crer. Acontece que existe o substantivo, pistes, que é fé. E o João, ele escolhe no evangelho dele, ele usa, aliás, a gente tem duas palavras bem diferentes, fé, né, poderia ser crença, mas a gente usa fé e crer, né, um verbo, uma ação. Acontece que no grego, a palavra para fé é pistes, e a palavra para crer, o verbo, é pistel. E aí, o João, ele escolhe usar o verbo ao invés de usar o substantivo. E ele sempre fala para que creiais, aquele que crê, se creres terás a vida eterna, né? E porque ele coloca no sentido de ação, é como se fosse um movimento nosso, a gente escolhe crer. E a fé não é um objeto, é uma ação relacional contínua. A gente escolhe crer e vai buscar esse relacionamento com Deus. E então nós temos o milagre, que é o sinal para que a gente creia e, crendo, tenha a vida em seu nome, que é a vida eterna, que é Zoe. Então, é isso que a mensagem do João. E por isso que tem lá João 3,16, João, tantos versículos, o novo nascimento, o diálogo lá com Nicodemos, né? Então, é forte nessa ênfase. Eles têm os sinais para que creiam e que, crendo, tenham vida. Né? Aqui é uma estrutura do templo também, só para a gente ter uma ideia de como era. Aqui, quando fala de sinais que aconteceram ali no pórtico do templo, aí é aqui a entrada do templo. Aí tem aqui dentro, aí tinha um pátio, né, um átrio público, né, que era um pátio aqui externo. Tinha o lugar santo, aqui só algumas pessoas entravam, e lá no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. E, e aqui o Santo dos Santos. E aqui tinha a saída, que era desse espaço todo que era o templo. A palavra logos, que fala, tem duas coisas interessantes aqui, né? Uma que logo que começa o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E é uma palavra, e a vida e todo o ensino de Deus se realiza nessa palavra, que é Jesus eterno, que não tem princípio e nem fim, que se tornou homem, mas que ressuscitou e vive eternamente. Nós temos a Bíblia, que é a revelação específica de Deus para nós, onde nós aprendemos como devemos viver como cristãos. E temos Jesus, que é o modelo vivo dessa Bíblia, ele é a palavra vivida. E em Jesus nós temos essa vida e esse modelo. E é por isso que fala, Jesus é a palavra manifesta. Jesus é a palavra da vida. E aqui, o verbo, que é o logos, que é a palavra, ele se fez carne, se tornou vida. E ele se fez carne
e tabernaculou entre nós. Tabernáculo, diferente do que às vezes se pensa, não é uma palavra grega, é uma palavra latina. Tabernáculo vem do latim, que quer dizer morada. E a palavra grega que João escreveu lá, na verdade, quando vamos chegar do começo, assim, sei lá, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, e fala assim, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Então, na hora que fala que o verbo veio e habitou entre nós, esse habitou entre nós, lá no primeiro capítulo de João, é usada a palavra grega esquenosen. Essa palavra, ela quer dizer armou sua tenda. Então, que fazer morada entre nós. Foi traduzido para o latim, aí usaram tabernáculo, que é a mesma coisa, aí ficou tabernáculo. Tabernáculo, e no hebraico, Mishkan, que é o tabernáculo. Então, o que significa essa palavra? Ele fez morada entre nós. Né? A palavra é a mesma palavra usada para tabernáculo, que fez morada. Então, é muito interessante que tem uma introdução lá do João, toda o Logos e tudo. Depois tem uma parte onde acontecem 7 sinais, que são os 7 milagres, e depois tem 7 discursos, que são 7 eu sou. Então, é muito interessante esse comparativo no livro de João. Tem 7 milagres e 7 eu sou. E Jesus multiplica o pão e ele diz, eu sou o pão. Jesus ele dá o discurso e lembra que os milagres tinham uma finalidade, tinham um propósito, para que creiais. Jesus faz o milagre e dá a explicação desse propósito. Então, tem os 7 milagres e os 7 discursos. Tetelestai, está consumado. Né? Aqui, Paráclito é o Consolador. Paráclito. Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar, tá? Pode abrir o microfone e falar ou escrever no chat, tá bom? Jesus, Paráclito é o Consolador, o Espírito Santo, e Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador. Questões muito interessantes que tem aqui em João, a oração sacerdotal, lindíssima, que tem em João 17, né? Quando Jesus intercede por nós, ora inclusive por aqueles que viriam a crer que somos nós. Tá. E o tetelestai, que está consumado. Outra coisa, João demais. A Bíblia inteira é demais, mas outra coisa interessantíssima quando tem lá, Nicodemos vai conversar com Jesus, e Jesus fala, é necessário nascer, como que é? Deixa eu pegar aqui o texto, importa-vos nascer de novo, ele fala para Nicodemos. Né? Nicodemos entende que Jesus estava falando nascer de novo, que quer dizer que é nascer uma outra vez. E aí ele pergunta, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? E o que acontece? A palavra dali,
olha como é muito interessante quando a gente olha também nos originais. A palavra usada ali é enotem, que quer dizer de novo ou do alto. Então, quando Jesus fala, importa-vos nascer de novo, que foi traduzido por de novo, é usada essa palavra. E ela tem, tanto pode ser traduzida por de novo, como do alto. Aí é como um joguinho de palavras. Jesus estava falando, importa nascer do alto, importa nascer de Deus. E ele entendeu que era o nascer de novo. Né? Por isso que tem todo esse discurso aí de Jesus com Nicodemos, do duplo sentido. Nicodemos entende nascer de novo, Jesus fala do nascer do alto. Deixa eu tirar. O verbo se fez carne para poder interagir e relacionar-se. Ah, deixa eu passar para frente. Nicodemos, a história de Nicodemos é muito interessante. O fariseu ali que ah, tinha todo um contexto aí dos líderes que não aceitavam Jesus, estava naquele meio. E ele foi buscar Jesus, ele teve esse questionamento, essas dúvidas, quis buscar mais informação sobre Jesus, e foi fazer isso à noite, no escuro, onde ninguém pudesse ver o que ele estava fazendo. Né? E aí, na escuridão, ele vai buscar ir lá e conversar com Jesus. Depois, quando Jesus está sendo julgado ali no Sinédrio, como ele dá um posicionamento tímido ali em João 7, 50, 51, ele não dá o apoio ali que os líderes queriam para a crucificação de Jesus, ele dá uma demonstraçãozinha de que ele não era favorável. Aí depois, mais adiante, aí, à luz do dia, ele já mostra para todo mundo que ele vê Jesus como quem ele é e tudo, ele vai lá e ele traz 30 quilos de mirra para o sepultamento de Jesus. Né? E ele vai lá na frente de todos do dia e adora Jesus. Amor extravagante saindo definitivamente das sombras. Começou devagarzinho até chegar lá e poder mostrar para todo mundo. É. A mulher samaritana também, né? Aí tem toda uma questão, não vou prender muito aqui, não. Vocês conhecem a história. Tinha a questão geográfica e racial dos judeus e samaritanos, também um judeu, Jesus, um judeu falando a sós com uma mulher, e a exclusão. Então, ela era excluída em todos os sentidos, moral, geográfico, racial, e Jesus deu atenção para ela e falou sobre a água viva. Né? Ela se torna a primeira evangelista. Aqui, Jesus era amigo de Lázaro, da tia Maria e Marta, ele frequentava a casa deles, ensinava. E quando Lázaro morreu, é, é, Jesus demorou 2 dias até chegar lá para ir ver. Ele não saiu correndo na mesma hora. E é interessante que algumas vezes, e o fato de ele não ter ido imediatamente, não significa que ele não tinha amor pelo Lázaro. O amor de Deus nem sempre significa resposta imediata, resgate imediato. Às vezes tem um momento de Deus, né? E ali teve aquele momento. Né? Aqui, Marta confessa que Jesus é o Cristo, né? Maria se prostra
E Jesus chorou. O Verbo encarnado sente a dor, a ruptura humana. Ele é Deus, é, mas mesmo sendo Deus, ele se tornou homem, e nessa posição, mesmo tendo ciência de tudo, sabendo de todas as coisas, ele chorou, como tendo essa empatia aí pela família e pelo amigo. É isso. Então, aí aqui nessa situação tem o acontecimento do sinal da ressurreição de Lázaro, e nesse sinal ele fala que eu sou a ressurreição e a vida. Então, tem sempre um milagre ligado com um eu sou. É, É interessante também ser levantado na cruz, não é derrota, a cruz, Jesus foi levantado na crucificação e levantado também que ele assentou à destra do Pai, após na ressurreição. É, Aí toda a caminhada, né, até a confissão de quem é Jesus, o pico da revelação toda, e vem passando por todos os sinais, por todos os milagres, até que os sinais e os eu sou, essa foi a didática do João. Ele foi contando os sinais, o eu sou, né, acompanhado de cada sinal, para dar o desfecho ali no grande milagre que foi a morte e a ressurreição de Jesus, e esse é o milagre, o sinal grande. E Jesus é a ressurreição e a vida, responsável pela nossa salvação. O lava-pés, o fruto, essas questões todas que são abordadas, o consolo, a promessa do Espírito Santo. Vou passar mais para aqui. Também a multidão, e Jesus quebra a expectativa. É, Jesus, ele mostra aqui todos, ele vinha seguindo todos pão, cura, ignorando a identidade divina. Tentam coroar Jesus como provedor político. Mas aí Jesus chega no auge ali e ele mostra que não é por aí. E que, ele na ceia, este é meu corpo, que será partido por vós. E esse é meu sangue, tomai dele, vocês todos. E isso, e sempre que fizeres, fazer em memória de mim. E Jesus apontou naquele momento que ele estava prestes a dar a vida por nós. Outra coisa interessante é, aqui é, tem uma questão quando fala do novo nascimento, que aquele versículo que diz que devemos nascer da água e do Espírito. Né? Existe uma correlação assim com Ezequiel 36, 25 a 27. Deixa eu, lá fala, então, que Deus iria purificar Israel e derramar do seu espírito. Então, a água seria essa purificação comparada com a conversão, com a, com a entrega, com a salvação. E derramar do seu Espírito, quando a gente se enche do Espírito Santo e é dirigido pelo Espírito Santo. Então, nascer da água e do Espírito. A centralidade do crer como ação contínua, né, como falamos, é um verbo e não uma situação estática, um objeto
que você tem e ele fica ali inerte. Não, é um movimento e ele vai crescendo. E você crê, confia, age e permanece. Jesus, a fonte da salvação. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Tá. Se quiser comentar alguma coisa, também fique à vontade. É. Outra coisa muito interessante que tem, quando aquela é uma palavra aqui, quando fala assim, que Jesus foi levantado na cruz, né? E é comparado lá com o Êxodo, quando teve aquela serpente de bronze, assim como a serpente foi levantada no deserto, as pessoas que olharam eram curadas, importa que o Filho do Homem seja levantado, lembra desse texto. Esse levantado é ipsum, né, no grego. E é interessante que essa palavra ela vai significar tanto levantar, de levantar a madeira da cruz para ser crucificado, como levantar da exaltação da ressurreição, porque morreu e subiu e assentou à destra do Pai, levantou. Então, são detalhes muito interessantes que a gente encontra em todo livro, em todo. Então, importa que Jesus seja levantado, quer dizer, importa que ele seja crucificado e que ele seja exaltado. Esses dois são levantados. Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês, aproveitar e mostrar outra coisa também, aqui nesse levantado. Vou compartilhar aqui para vocês. Tem aquele aplicativo que eu estou fazendo, mostrei para vocês também, tem o site também. Eu coloquei a Bíblia lá também. E vou mostrar aqui como é que pode olhar. Opa, aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, né? Então, aqui é o grego. Quando a gente abre nesse pedacinho aqui, ó, ler a Bíblia, aí você pode abrir, tem em português, se tiver no Antigo Testamento, pode clicar aqui, vai para o hebraico. Se tiver no Novo Testamento, aí clica, pode por o texto, clicou aqui e vai para o grego. Aí você pode vir lá, por exemplo, em João, aqui, João 3, 14, que tinha essa, ó, aqui, que importa, e também Moisés. Se você clica em cada uma das palavras aqui, vai aparecer a traduçãozinha aqui embaixo. Então, ó, você clicou aqui, Moisés, Moisés. Né? Assim como Moisés, esse daqui é o levantar. Ó, ipso, levar, essa palavra. A mesma que está aqui. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, aqui também, mesma palavra. Tá? Então, eu queria mostrar essa coisinha aqui, que é uma ferramentinha que vocês podem usar também. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aí, aqui, João, a história, né, aí tem aqui, a gente está aqui, quando teve o nascimento de Jesus, depois a ressurreição, né, morte física, eternidade, vamos voltar. Aqui, uma comparação entre o Nicodemos e a samaritana. O Nicodemos, ele foi na escuridão e no sigilo da noite. A samaritana foi durante o dia. O Nicodemos, ele era ali um religioso, fariseu. A samaritana era samaritana e não era nem... É. O Nicodemos, judeu da elite ortodoxa, teólogo respeitado.
Samaritana, mulher, herege, marginalizada, moralmente condenada. Ela foi na frente de todo mundo ali falar com Jesus. O Nicodemos, ele não entende direto, assim, ele teve que conversar um tanto aí para entender o que Jesus estava falando. A samaritana, ela logo percebe o que Jesus falou e na mesma hora ela muda, ela se converte e vai evangelizar toda a cidade. A, a religião, a religiosidade, o farisaísmo no caso. E hoje nós temos também nas nossas igrejas tanta gente que é apegado à forma, aos rituais, aos cargos e funções, e não a Jesus. E aqui mostra a importância da vida de Jesus e da gente ser cristão, parecido com Cristo, pequeno Cristo, e não, não é a religiosidade que importa. Ah, aqui também a graça, né, que, que alcança a todos ali, a mulher no poço, e Jesus amou o cosmos, o mundo, e enviou sua luz para salvar, e não para condenar. Quantas vezes a gente quer condenar o mundo? Só que Jesus não foi isso que ele quis, ele quer salvar o mundo. Né? Dinamis, que é poder, e é milagres. Em outros evangelhos, a palavra milagre é usada dinamis. E lá e aí no evangelho de João é usado sinais. Né? Ele usa o termo semeia sinais. Manifestação, demonstração, né? Sinais. E cada sinal tem um propósito. E aqui, o propósito, aqui, autenticar a identidade divina de Jesus. O milagre da transformar a água em vinho. E o milagre da cura do oficial lá aqui, 6 talhas de pedra usadas para a purificação judaica na antiga aliança, um milagre da criação antiga. Aí aqui, o significado. O vinho novo simboliza a alegria da era messiânica. A antiga religiosidade transborda e dá lugar à nova ordem, à nova aliança. Né? Aqui, quando Jesus fala, quando o oficial fala, não importa, não precisa nem ir lá, uma palavra é suficiente. Mais uma vez aí a questão da palavra. E o mundo foi criado pela palavra. Jesus disse, aliás, Deus disse, haja luz e houve luz. Lá em Hebreus diz, porque o mundo foi criado pela palavra. E Jesus é a palavra manifesta. E Jesus estava presente na criação, porque o Verbo era Deus, estava com Deus, e tudo que foi feito, tudo que foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se criou. E acontece que lá na criação, a palavra usada, a, o verbo, né, ele está sempre na terceira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, indicando a trindade presente ali, Jesus ali. Aqui, milagre 3 e 4, né? Sinais 3 e 4. Paralítico de Betesda, Jesus é o Senhor do sábado, porque ele curou no sábado. A multiplicação dos pães. Então, as sobras foram 12 cestos.
simbolizam a suficiente transbordante para 12 tribos de Israel. 12 cestos sobraram. E ainda, quer dizer, dá para todo mundo, e Israel tem a sua suficiência também, e Jesus, eu sou o pão da vida. Aí, aqui. Andando sobre as águas, pisando. Ah, Yahweh, aqui, né? Esse tetragrama do nome de Deus, que aqui está transliterado, né? As 4 letras do nome de Deus, mas são letras hebraicas, né? E que quer dizer eu sou. Que quando Deus se apresenta para Moisés e fala, eu sou o que sou. Esse eu sou tem uma outra coisa muito interessante, que o eu sou, o verbo ser não existe no hebraico. Então, o único eu sou é Deus. Tanto é que eles, depois, quando foi passando de pessoa para outra nas gerações, até hoje, a gente nem sabe como pronuncia, porque esse verbo não existe no hebraico. Quando Amós, por exemplo, ele fala, eu não sou profeta, nem filho de profeta, ele usa a expressão, eu profeta, nem, no hebraico, quando quer falar alguma coisa que seja, não se coloca o verbo ser, ele já coloca o pronome e o substantivo. Eu, profeta, quer dizer, eu sou profeta. Né? E só que Deus, ele teve essa essência do eu sou. Ninguém mais é, Deus é. E Jesus representou toda essa divindade quando ele mostrou em todos os aspectos da vida e da necessidade humana, ele mostrou: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, eu sou. Aí ele foi mostrando: ele curou o cego, ele é a luz do mundo. Ele andou sobre as águas, é, aí ele mostra todo o domínio e toda a questão do eu sou. Então, tem essa ponte, assim, desde lá, eu sou lá em Moisés, eu sou Jesus mostrando todos os aspectos. É a palavra que se fez, que é manifesta e que vai manifestar, inclusive, a essência do eu sou. É, vamos mais um pouquinho aqui. A ressurreição de Lázaro. É, a maior e o mais público sinal de Jesus, aqui ele mostrou o atraso dos, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Tá? É interessante, tem algumas questões nessa ressurreição de Lázaro que eu fui lá uma vez em Jerusalém e visitei o túmulo de Lázaro. Ele tem uma escadaria. É assim, ó, tem assim essa entrada assim na pedra, e tem uns 3 lances de escada assim para descer, e o morto ficava lá embaixo. Agora, como é que. É um super milagre, ele subiu uns 3 lances de escada até sair. E ainda saiu amarrado, né? E Jesus falou para desatarem. Jesus deixou aquilo que as pessoas poderiam fazer, ele deixou que as pessoas fizessem. E o que as pessoas não poderiam fazer, que era ressuscitar, ele fez. Então, tem sempre, e essa questão relacional, né? A ação, crer, não é uma questão unilateral só de Deus,
envolve a nossa atitude também. Até na ressurreição de Lázaro, Jesus falou para eles desatarem lá o Lázaro, né, desamarrarem. Então, existe o sinal, o poder de Deus, o eu sou, e a nossa participação. Olha o cuidado que Deus tem nisso. Aquilo que a gente pode fazer, ele deixa a gente fazer. Olha que privilégio. Ele poderia resolver tudo? Não, mas ele deixa a gente participar dessa vida de milagre. Né? Então, é isso. Então, aí tem mais as declarações do Sol. Depois eu vou deixar esse slide. Eu passo o link, passo para depois vocês no grupo, aí vocês podem ver tudo com calma também. Aqui, ó, cada uma das declarações aqui do Eu Sou. Sou videiras. Aqui a comparação, ó, multiplicação dos pães, o pão da vida, eu sou o pão da vida. Cura do cego, eu sou a luz do mundo. Paralisia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Provisão no deserto, eu sou a porta, o bom pastor. Ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. A transformou a água em vinho, eu sou a videira verdadeira. As obras validam as palavras, tudo centrado na palavra, no Logos, que é a palavra viva. E as obras, essa manifestação da vida, vai autenticar essa palavra. E nós, como pequenos cristos, devemos seguir no mesmo caminho. As nossas obras devem autenticar a nossa fé, a nossa palavra, aquilo que a gente crê. Né? Tem até um provérbio árabe que diz assim: aquilo que você faz grita tanto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, então é, é esse o sentido. A obra, a vida, ela vai autenticar a palavra. Então, é isso que nós temos em João.